Vamos orar então. Querido Deus, obrigado, meu Deus, por estar na tua casa, meu Deus, e com o coração receptivo, pronto para receber a tua palavra. Aqui está o teu servo, ó Pai, que está no teu coração a palavra que o Senhor colocou, ó Pai, usa ele como canal, como instrumento abençoador das nossas vidas, ó Pai, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala comigo, eu sou sábio. Fala, Deus, eu sou sábio e escolhi a casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre fé e religiosidade. Qual a sua escolha, qual a sua opção? Interessante que, quando o pastor Salmo me falou sobre pregar aqui, eu tinha uma palavra, mas na hora que eu comecei a orar, eu comecei a sentir um desejo de trazer para cada um de nós aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós devemos evitar. Nós vamos tentar traçar um paralelo entre o que é fé e o que não é fé, que nós chamamos vulgarmente de religiosidade. Primeiro eu queria falar para você do que é fé, e a famosa, a inesquecível definição de fé se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, como nós vemos, o escritor, ele procura expressar que fé, primeiro, me faz ter segurança. Fé em quem? Fé em Deus. Que Deus é esse? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de ser, aquele que criou o homem, que criou o universo, aquele que governa, sempre governará, aquele ser que é autoexistente, ou seja, um Deus que sempre existiu e que não tem começo. Por isso que nós dizemos, Deus era, Deus é e Deus sempre será. Então a fé, ela primeiro tem que ter o direcionamento, em quem você acredita. Por que eu estou te falando isso? Porque se você sair aqui na rua e perguntar, você tem fé? Todo mundo vai falar que tem. Agora eu quero saber em quem você tem fé. Então nós cristãos precisamos entender e com muita sabedoria mostrar para as pessoas que ter fé é alguma coisa que exige que o meu Deus seja um Deus de verdade, que a minha fé seja baseada em alguma coisa sólida, consistente, comprovada. Você acredita no Deus verdadeiro, você não acredita numa ideia, você não acredita numa teoria, você não acredita num partido político, você acredita, crê em um Deus que te criou e que te ama, amém? Então a fé sinaliza primeiro a âncora, a direção, em quem que eu estou colocando as minhas esperanças. Segundo, a fé, ela acena para o futuro. E é por isso que a fé é totalmente fascinante, porque na realidade a fé me faz ser alguém que crê no milagre. Porque quando eu penso no futuro, eu penso em algo de bom que Deus tem para mim. Por isso que a fé enche o meu coração de gozo, de alegria e de júbilo, e me faz ser um homem e uma mulher que tem disposição para lutar. Porque nós sabemos que há algo tremendo reservado para nós. Repita comigo, meu futuro é abençoado. É isso que você precisa declarar. Declarar significa que você está dizendo, Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito nas tuas promessas. Então nós estamos aqui porque nós cremos que há um futuro te aguardando. Fala para o teu irmão, Deus tem algo tremendo para você no futuro. Continuando, meu irmão, então fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Continuando a leitura desse texto de Hebreus, eu gosto muito, porque a gente tem a revelação de que o mundo espiritual é a origem de tudo, porque ele diz assim, Hebreus 12:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, esse Deus que é invisível aos nossos olhos, mas perceptível pelo nosso espírito, Ele criou tudo pela palavra do seu poder, conforme Hebreus 1 fala, da criação. Então vejam bem, eu começo também através da fé, a explicar a origem, a criação do homem. A fé passa a ser a resposta para as crises existenciais que nós temos. E só a fé consegue resolvê-las. Só a fé consegue apagar a minha angústia para saber de onde eu vim, por que existo e para onde vou. Sem a fé nesse Deus vivo, eu sou alguém que vive esperando a morte, sem saber o que vai acontecer. O que a fé me traz então é a certeza de que o homem é um projeto de Deus. O homem é um projeto de Deus e que nós estamos vivendo o projeto dele para nós nesse momento, nesse instante. Amém? Continuando, meu querido. Fé explica também para onde eu vou. Eu li uma frase que eu gostei demais, eu até trouxe. Diz assim: as pessoas, isso é um romance, e o autor começa a refletir sobre a vida. E ele diz o seguinte: as pessoas não têm medo de morrer. Na verdade, elas têm medo de morrer sem saber por que viveram. Isso aqui me fez pensar na fé. Porque a vida sem fé, num Deus vivo e verdadeiro, é uma vida completamente desgraçada, miserável, desesperadora. Algo que me faz ficar angustiado, porque a vida sem esperança é uma vida que significa apenas espera da morte. E ela chegará. Esses dias eu tenho estado muito pensativo, e é engraçado isso. Eu estava até comentando com o meu genro e com a minha filha. A gente começa a pensar na idade, a gente começa a pensar nos sonhos, e a gente começa a ver o quão perto a morte está. Pastor, que isso? É verdade. A nossa vida está passando. O senhor está querendo nos tirar a esperança? Não, eu estou querendo que você valorize cada segundo que você vive, e que você o viva debaixo da direção que a fé traz. Porque a minha angústia hoje é viver a minha vida pela fé. O meu maior desejo, a minha única esperança de ser feliz é viver a minha vida pautada na fé, porque sem fé não há esperança, sem fé não há vida, sem fé não há alegria, não há perspectiva, não há sonho. Por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você seja famoso, a vida passa a ser uma angústia. A transcendência humana, essa necessidade do homem encontrar com Deus, porque o pecado significou a morte existencial do homem, significou a desconexão do homem com aquele que lhe criou, significou desligar a vida naquele que trazia vida. E o homem escolheu caminhar na morte. A fé é justamente a ligação do homem de novo, nessa fonte de vida que é o nosso Deus. Continuando, a fé, Romanos 10, 17, e é interessante que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Veja bem a importância de você e eu caminharmos juntos, de você e eu nos reunirmos aqui na casa do Senhor, porque você está alimentando a sua fé vindo aqui. A palavra é escrita, a palavra é trazida, a palavra é cantada, a palavra é explicada. Isso aquece, fortalece, levanta a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quem não ouve a palavra tem fé? Não. Quem não tem vínculo com a palavra, não tem fé. Continuando, meu querido. Hebreus 11:6 tem um verso extremamente conhecido de todos nós. Porque sem fé é difícil agradar a Deus, não é assim que fala? É impossível agradar a Deus. Por que a palavra de Deus me diz isso?
Porque Deus quer que eu seja alguém que acredita nele. Deus quer que eu caminhe passando por dificuldades, provas, problemas, provações, frustrações, traumas, acreditando que vale a pena viver a fé. E que qualquer preço que eu pague para viver essa fé é muito pouco diante daquilo que isso vai me trazer. A fé é como se alguém dissesse para mim algo, me desse uma ordem e dissesse: olha, vá lá fora, porque eu tenho algo para te dar. E todo mundo aqui dissesse que não. Mas a credibilidade de quem me trouxe a notícia é tão alta que eu vou preferir acreditar nele. Por isso que fé é uma grande escolha. Então Deus, Ele quer que você tenha fé, porque a fé significa que você crê que o seu futuro é um futuro abençoado. Mais do que isso, você crê que Deus é um Deus que é galardoador. O que é galardoador? Presenteador, abençoador. Quem aqui já teve uma tia ou uma avó que dá presente para todo mundo? Eu já tive. Tia Marília, já morreu. Minha tia, no dia de Natal, a gente brigava com ela, ganhava pouco. Tinha presente para todo mundo, não ficava ninguém. Ela falou assim: mas como é que eu não vou dar uma lembrancinha? E eu era pequeno. E uma coisa interessante, quando a tia Marília entrava na sala, eu vazava de onde eu estava para ficar perto dela. Porque ela tinha presente para mim. Meu querido, Deus tem um presente para você. Deus tem algo especial para você. Deus quer te abençoar. Isso não é uma frase bonita, isso não é uma frase de efeito, isso é verdade. E você pode estar no vale da sombra da morte, você pode estar na tristeza, Deus quer te presentear, Deus quer te abençoar, alegre-se. A alegria do Senhor é nossa força, significa que a vida do Senhor em mim é que me faz superar e conseguir viver. Então você, meu querido, só agrada a Deus se acreditar no que Ele fala. Continuando. A fé, ela traz para mim, primeiro, quebrantamento. Ela me faz ser alguém que passa a se enxergar. Ela me faz ser alguém que tenha coragem de olhar para si mesmo. Porque muitos de nós não temos a coragem de nos encarar. Porque muitos de nós não temos a coragem de dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Nós não queremos passar pela luz de Deus. Lá em João 3,20 fala que os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. E na realidade, a fé, ela vai trazer a coragem de eu me confrontar. Para que isso? Porque ninguém consegue ser verdadeiramente cristão se não olhar para si. Se não tiver a coragem de encarar o seu pecado. Se não tiver coragem de encarar a sua tendência para o pecado, se não conseguir encarar as suas fraquezas, se não conseguir encarar as suas derrotas, pastor, mas o senhor está vendendo uma imagem de homens que são derrotados. Eu estou vendendo a imagem de homens que são humanos e que passam por experiências negativas, mas eu estou te dizendo que a fé exige que eu perceba o que foi ruim, para que eu viva o que será bom. Ninguém consegue viver um futuro abençoado, maravilhoso, cheio de vitória, se ele não parar para olhar as suas derrotas, se ele não parar para olhar os seus erros e as suas dificuldades. O que Deus quer é que eu seja alguém que tenha coragem de olhar para si. E nesse papel, meu querido, Deus coloca do nosso lado pessoas importantes. Minha esposa, meu esposo, meu filho, meu pai. Pessoas que te amam e que te dizem a verdade. Porque fé é verdade. Seja alguém que caminha com pessoas próximas que te dizem a verdade. Ouça o que elas dizem. Não seja alguém que se nega a encarar os seus erros. Fé me dá coragem para enfrentá-los e não para fugir deles. Não para virar avestruz, enfiar a cara na terra e achar que o corpo não está todo de fora. Eu preciso ter essa coragem. Fé muda. Fé me faz alguém que tem visão de mim. Por que eu preciso me ver?
porque eu preciso ver o que precisa ser curado em mim. Vivemos nas igrejas com pessoas que não sabem por que a sua vida espiritual não rompe e que confundem problema espiritual com problema emocional. Pessoas que passaram por traumas, experiências difíceis que lhes marcaram a alma e que acham que a conversão lhes trará cura quando é preciso trabalhar o aspecto emocional. Emoção, alma e espírito são coisas diversas, distintas e diferentes e que têm tratamentos diferentes. Isso é conhecer a verdade e não ser enganado. Porque a gente vê as pessoas entrando na igreja, um pastor esse dia, eu fui pregar num lugar, ele falou assim, tudo é demônio, tudo é demônio. Meu irmão, para de pôr a culpa no demônio e trata dos seus problemas. Então todos nós, 1 Pedro fala que nós recebemos um legado fútil dos nossos pais. Pastor, o que é isso? O que eu estou dizendo é que seus pais não eram perfeitos. Eu não estou desonrando seus pais, mas eu estou querendo que você seja alguém que investiga a sua vida. E eu tenho feito isso e a cada dia mais eu descubro coisas que eu preciso ser curado. Quando eu começo a abrir a minha vida para Deus, a fé me permite enxergar o que está precisando ser curado. A gente vai ficando mais velho e a gente passa por experiências que são muito enriquecedoras. Minha filha mora em São Paulo. E filha mais velha sofre mais. Filha mais velha é aquela que a gente repreende mais, né, pastor? Bate mais, é mais rígido. E aí ela fala isso para mim e é verdade. E eu tenho que ficar calado. Eu falei, filha, me perdoa. Eu errei mesmo. Eu falo isso para ela. Aí ela ri. É fácil demais, né, pai? Eu falei, filha, eu errei. O que eu posso fazer? Me perdoa. Eu errei. Aí ontem, ela estava lá em São Paulo, foi assaltado, um negócio terrível. Um cara, com o trânsito parado, quebrou o vidro dianteiro do carro dela com a cabeça e com o murro. Um cara drogado, quebrou o vidro para roubar o celular. E quebrou e levou o celular dela. E ela me ligou chorando no FaceTime. Eu achei tão bom, não um fato. Ela ligou para o marido e ligou para mim. Que coisa boa, saber que eu errei, fiz tanta coisa que não deveria ter feito. Mas o amor de Deus cobre os nossos erros. Isso é fé, meu irmão. É fé de que Deus é capaz de melhorar as coisas para nós. Amém? Então eu consigo me relacionar comigo. Segundo, eu consigo me relacionar com Deus, porque fé me faz enxergar Deus com os olhos da palavra. Um Deus relacional, um Deus interessado em mim, um Deus que quer estar ao meu lado, um Deus que quer interferir, intervir, mexer, mudar a minha vida. Um Deus que quer fazer diferença em tudo que eu faço. Um Deus que quer abençoar. Um Deus que quer me fazer feliz. Porque quando nós caminhamos pela religião, pela religiosidade, a visão que nós temos de Deus é uma visão de um carrasco. Uma das coisas que nós precisamos urgentemente fazer é aprender a reconstruir, redefinir a nossa imagem de Deus. Eu vejo isso a cada dia, como que eu tenho Deus de uma forma errada. Por quê? Porque eu aprendi errado. Porque a imagem da autoridade que na minha família tem, eu estou querendo falar para você, que nós temos problemas e que nós precisamos enxergar esses problemas. Porque eu tinha uma visão de um Deus muito duro, porque meus pais eram muito duros. Seus pais foram ruins? Não. Mas eles não souberam dar um tempero para que eu pudesse entender que Deus também era misericordioso. Porque no afã de me corrigirem, eles fizeram isso muito bem, me ensinaram padrões rígidos, foi ótimo. Só que eu fiquei achando que Deus não tinha flexibilidade. Aí eu casei com essa jovem e bela senhora. Aí eu comecei a entender como que Deus era. Porque eu comecei a entender que Deus tem paciência,
que com Deus, às vezes, 2 mais 2 não é 4. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de oportunidade de mudar, de paciência. Quem entende o que eu estou falando aqui, meu irmão? Então, isso é muito importante. Eu preciso enxergar Deus com outros olhos. Muitos de nós temos aquela visão de um Deus barbudo, carrancudo, bravo, e não de um pai que, como é o pai do filho pródigo, que corre para abraçar o seu filho. Uma das coisas mais gostosas que eu pensei é de um abraço de Deus em mim, alguma coisa que expusesse, expressasse todo o afeto que eu tenho por Deus e que Deus tem por mim. E hoje eu gosto de chorar adorando, porque eu sei que Deus está me vendo. Esse CD do Ademar, muito bom. Gente, mas que unção de adoração. Ontem eu fui pregar lá na igreja, lá no Jardim Curitiba 1, lá com o pastor Manuel. Fui no caminho adorando. Que bênção. Voltei adorando. Isso me faz ser alguém que começa a entender que Deus quer ser o meu amigo de verdade. Como é que você vê Deus? A fé me faz ver meu irmão de maneira diferente. Quanto mais sem fé, quanto mais seco, quanto mais estéril eu sou, menos eu consigo compreender o outro. Menos eu consigo lhe oferecer a oportunidade de mudança, menos eu consigo enxergá-lo como alguém que Deus criou. Na realidade, quando eu sou seco, vazio de fé, eu me torno um verdadeiro carrasco, implacável. Comigo não tem conversa. O contrário de Jesus, um fariseu puro, um religioso puro, alguém que não consegue enxergar o quanto não presta, o quanto peca, o quanto é tendente ao pecado. Porque a marca da religiosidade, meu irmão, é nos fazer ignorar aquilo que nós verdadeiramente somos. Nós somos pó. Nós não temos nada que pudesse atrair a graça de Deus sobre nós, e nós a temos pelo amor dEle. Quando eu consigo me ver alguém que peca, que erra, que é frágil, eu consigo também ajudar o outro. Eu consigo compreender o outro. Eu fico até condoído com o outro. É interessante que o religioso, o maior prazer do religioso é ver o outro errar, sabe por quê? Porque ele só sabe brilhar apagando a estrela do outro. Ele não crê num brilho próprio, ele não crê num Deus que tem recursos ilimitados e que todos podem ser abençoados. Para o religioso ficar feliz, ele tem que ver o outro no inferno. Olha só que coisa, meu irmão. As pessoas gostam de ver o outro errar, para que elas se sintam boas. Cadê a misericórdia? Cadê a graça? E eu sou o primeiro que preciso mudar, meu querido. Esse servo que vos fala que é o primeiro a necessitar da mudança. Quando eu me pego, eu tenho que respirar fundo. Tenho que parar. Continuando, meu querido, a fé não é a negação da realidade. Como assim, pastor? Meu querido, Abraão, ele sabia que estava velho e que, naturalmente, ele não seria pai. Fé não é ignorar o problema, fé não é fugir do problema. Mas a fé é aquela centelha de esperança inexplicável e lógica que me faz acreditar que eu vou vencer o problema. É diferente. Eu passo a ser alguém que realmente fala, humanamente não tem jeito. Eu não vou ser pai. Abraão poderia ter pensado, eu não vou ser pai, mas Abraão tinha uma revelação verdadeira. Gente, Abraão passou por conflitos, não se iluda. Porque cada dia daqueles 25 anos que ele teve que esperar para ser pai, não se iluda, demorou para passar. Ah, Abraão, aquele homem, meu querido, ele sofreu. Essa visão de que homem da Bíblia era perfeito, acaba com ela. Tira isso, a Bíblia nunca quis que você pensasse dessa forma.
Pelo contrário, a Bíblia traz detalhes da narrativa da vida desses homens para que nós pudéssemos entender que nós passamos pelas mesmas circunstâncias. A carta a Hebreus fala que Elias era homem como nós. Você acha que Elias era super-homem? Não. Então fé não ignora a realidade. Não fuja da realidade. Enfrente a realidade. Enfrente a realidade com a palavra e com ações que você pode fazer. Isso é o que a fé produz de prático em mim. Eu creio que há um chamado sobre você, eu creio que há um chamado sobre mim, eu creio que há um chamado sobre a Catedral da Família. Então o pastor Salmo lidera um trabalho e crê que algo de sobrenatural vai acontecer, porque não é pela força do braço dele, porque a fé não produz transformação pela força do braço do homem, mas pela intervenção de Deus. Eu faço o que eu preciso fazer. Deus nunca faz o que o homem tem que fazer. Fala para o teu irmão, Deus não vai fazer a tua parte. Fala para ele, Deus não vai fazer a tua parte. Mas Deus vai fazer a parte dele. A parte de Deus é o milagre. Então, não ignore a realidade. Não é esse o objetivo da fé. Pastor, eu não olho para os problemas. Espera aí, devagar. Você tem que olhar para o problema. Você tem que ver humanamente o que pode ser feito. Mas você vai colocar o problema para quem? Para quem pode resolver. Perfeito? Continuando. A fé, Romanos 5:1. Esse texto aqui é a nossa esperança de vida. É aquilo que nos dá graça de viver. Ele faz assim, Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, não há nada que nos faça mais felizes do que paz com Deus. A angústia do homem, a morte existencial do homem, é justamente essa falta de paz com Deus. É isso que é totalmente desesperador na vida do ser humano, ele viver sem ter paz com Deus. Não há nada mais valioso, precioso, não há riqueza maior do que ter paz com Deus. E só a fé pode te trazer essa realidade. Quem aqui quer ter paz com Deus? Diga aleluia, amém? Agora, rapidamente, eu quero fazer comentários sobre o que é religiosidade. Eu queria trazer um texto para você no Salmo 103, verso 7. Você não precisa abrir, ele é curtinho. Presta atenção. Salmo 103, 7 diz assim: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Eu quero que você perceba aqui o que o salmista quis dizer. São dois níveis de intimidade com Deus. Duas formas de se relacionar com Deus. Moisés sabia quais eram os caminhos do Senhor. Moisés falava com Deus, meu querido. Moisés ouvia Deus. Moisés sabia exatamente o que Deus ia fazer, porque Moisés pagava o preço de andar na presença de Deus. Moisés era íntimo de Deus. Moisés tinha fé. Agora Israel só queria o quê? Os feitos de Deus. Isso aqui dá para nós pensarmos, meus irmãos, que nossas igrejas precisam ser cheias de pessoas que querem conhecer os caminhos de Deus para elas, e não somente os feitos de Deus. Infelizmente nós vivemos o evangelho, é o fast food, o evangelho rápido, automático. 2 colheres, 1 copo d'água e está pronto. Esse evangelho não é o evangelho da fé, é o evangelho da religiosidade. É o evangelho de quem quer, mas não quer muito. É o evangelho de quem quer
o seu problema resolvido, mas não quer saber quem resolveu o seu problema, ou melhor ainda, ele não quer andar com quem resolve o seu problema. A sua motivação da busca a Deus é simplesmente a solução do seu problema. E essa que é hoje a realidade que nós vivemos. A igreja, ela tem que ser um lugar de gente que conhece os caminhos de Deus. Mas nós temos um grande número ainda de pessoas que só querem os feitos de Deus. Gente que quer religião. Gente que quer solução. Gente que faz de Deus um meio e não um fim. Gente que cria, e eu estou falando isso não porque eu quero condenar, mas para que nós possamos abrir os nossos olhos e descobrir o que está acontecendo, porque está acontecendo comigo e contigo. Essa situação de misticismo, de muita fé em nada, faz com que nós sejamos contaminados por essa visão, e nós queremos mostrar que Deus é melhor, achando que Ele vai mostrar que é melhor, fazendo tudo o que as pessoas querem. Não é assim. Deus faz o que as pessoas precisam, para que elas sejam felizes. Mas Deus nem sempre te dá o que você quer. Quem entendeu, diga amém. Tem momentos que Deus não dá o que eu quero. E aí você vai dar birra, bater pezinho, se jogar no chão. O que você vai fazer quando Deus não te der o que você quer? Vai abandonar a fé? Hoje os deuses são descartáveis. Eu sirvo a um Deus, entre aspas, e se eu não estou satisfeito, pronto. Você sabe o que as pessoas fazem? Trocam de igreja. E tem pastor que fala assim, vem para cá, porque só aqui tem a presença de Deus. Misericórdia. Pastor fica brigando para ver quem tem mais presença de Deus. Deve ter um medidômetro da presença de Deus. Não vale. Deus não age assim. Quando a gente vive pela fé, a gente passa a encarar a nossa vida, as nossas derrotas, nós as ressignificamos. Derrota para quem vive na religião é motivo de largar tudo. É motivo de decepção, de frustração. Eu não estou dizendo que é bom viver derrotas. Mas quando eu vivo sob a égide da fé, a minha derrota tem que ser encarada como um processo de construção para a vitória que virá. Quem entende, diz aleluia. Pastor, eu tinha um projeto e não alcancei, não consegui, fui derrotado. Glória a Deus, você aprendeu alguma coisa nesse caminho. Deus te ensinou alguma coisa. Pastor, mas eu não consegui, não importa, os nossos objetivos, eles nem sempre são alcançados do jeito que nós achamos. Mas o religioso, ele fala, larga esse Deus, você não conseguiu. O religioso pensa, não vale a pena, porque o religioso não tem intimidade, não tem comunhão, não tem proximidade, não conhece os caminhos de Deus, não vive a alegria da presença desse Deus. O religioso só quer alguém que resolve um problema, é como se Deus estivesse lá no fundo, naquela chancelazinha, naquela paredezinha do outro lado, para receber o seu pedido. Como se Deus fosse um funcionário público, com má vontade de resolver o seu problema. É assim que nós tratamos Deus. E aí, suas derrotas, repita comigo, minhas derrotas vão construir grandes vitórias. Oh, meu querido, eu creio nisso. Passamos por momentos difíceis, algumas experiências ruins, mas nós vamos aprendendo que na nossa vida há algo de bom, de maravilhoso nos aguardando. Outra coisa muito interessante que eu queria destacar para você é que Moisés e o povo simbolizam a figura de alguém que Moisés, ele saiu do Egito e o Egito saiu dele. O povo só saiu do Egito.
o povo não tirou o Egito de dentro dele. Isso se aplica à minha vida, porque eu preciso tirar o Egito de dentro de mim, eu preciso mudar, eu preciso confrontar a minha natureza, eu preciso entender as minhas tendências, as minhas inclinações, os meus desejos. Eles precisam ser percebidos por mim, eu preciso olhar para eles e encará-los de frente. Por isso que eu disse no início, que a fé produz a capacidade de eu me analisar, me enxergar, me confrontar. Homens que não se enxergam, vivem enganados na religião, achando que estão agradando a Deus, estão cegos. Religião pura é cegueira. O povo de Israel, os fariseus, eram muito bem intencionados. Não vem achar que os fariseus eram malandros, bandidos, não. Eles tinham a intenção de preservar a lei, de agradar a Deus, mas viviam desconectados com Deus que eles foram criados para agradar. Porque eles viviam na religião. E você? Meu querido, quantas besteiras eu já falei achando que estava agradando a Deus. Depois eu tive que voltar atrás tudo e pedir perdão. Portanto, meu irmão, que você tenha a certeza de que todos os dias você vai ter que escolher. Ou você vive fé, ou você vive religião. Que Deus te dê a capacidade de fazer a escolha certa, amém? Vamos ficar de pé. Eu queria fazer um apelo. Pastor, quarta-feira à noite, 9h12. Mas eu vou fazer esse apelo porque o Espírito me incomoda. Quem aqui gostaria hoje à noite de passar a viver uma vida pela fé? Vem aqui na frente, nós vamos orar. Quem gostaria de mudar o jeito de viver? Você quer vir aqui? Lança o desafio. Eu creio que Deus tocou no seu coração. Se você não der esse passo, talvez você não consiga mudar como nós gostaríamos. Vamos orar então, já que ninguém quer. Senhor, eu te louvo, que a tua palavra é tão clara, Pai. A tua palavra é tão gostosa, tão doce. Que a tua palavra despedaça as mentiras e os enganos do diabo, Pai. Pai amado, cada um que veio aqui essa noite, eu te peço a tua direção e principalmente, Senhor, eu te peço que o Senhor incomode. O Espírito de Deus incomoda cada um que está aqui essa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, trazendo a revelação do espírito de religiosidade que tem nos assolado, que tem nos enganado. E que nós sejamos verdadeiramente cristãos, Pai, que vivem uma fé genuína no Senhor. Que a nossa vida seja aroma suave na tua presença. Pai, muito obrigado, porque não há nada melhor do que te servir. Muito obrigado, porque a fé de fato, Senhor, nos remete a um futuro abençoado, aqui e quando estivermos diante do Senhor. E que a morte não tem mais poder sobre nós, nós vivemos vida, Pai. Muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.